gente, tudo bom? Hoje eu vou dar vou dar início a mais um curso de extensão de um novo estágio. Então, eu vou abrir os slides para vocês estarem acompanhando e entender como vai funcionar, como funciona esse meu estágio e esse curso de extensão. Então, como eu já citei, esse é um curso de extensão. Eu sou estudante da Uninter, para quem não sabe, quem está chegando aí agora, vendo esse vídeo. Esse já é o meu quarto estágio, meu último estágio aqui da minha formação. O meu nome é Ayla Cristina dos Reis, meu RU é 2027-218. Eu curso licenciatura em psicopedagogia. Esse estágio meu é o estágio psicopedagogia no ensino médio. E por que um curso de extensão? Que nos tempos de pandemia, a gente está tendo aí a oportunidade, né? Já que até então as escolas estavam paradas, algumas estão aí voltando gradualmente, e então durante a pandemia a gente teve a oportunidade de não parar com nossos estudos e está fazendo aí um curso de extensão com a intenção de levar informação à comunidade. Eu trouxe vários temas já, se você quiser dar uma olhadinha sobre o que é psicopedagogia, psicomotricidade, sobre os transtornos, as dificuldades de aprendizagem. Então, todos aí no meu canal no YouTube, volta lá, dá uma olhadinha, curte, deixa seus comentários aí. E para esse que eu estou começando hoje, já vou pedindo para você que estiver participando, acompanha esses vídeos, agora desde o início, e já vai aí, curte, deixa o seu comentário, e não esquece de deixar seu e-mail, você pode estar recebendo aí o certificado da Uninter, da participação desse curso de extensão, e também para colaborar comigo, né, nesse último estágio, vou ficar muito feliz com a sua participação. Então não esquece de deixar o seu e-mail. Bom, eu vou dar início a esse curso de extensão, esse estágio, e vou trazer um pouquinho sobre teorias da aprendizagem nesse primeiro momento. Então, a gente vai fazer aí um embasamento teórico sobre as teorias da aprendizagem. Eu vou trazer para vocês através deste livro aqui, que é um livro da editora Intersaberes, Teorias da Aprendizagem, um encontro entre os pensamentos filosófico, pedagógico e psicológico. Esse livro, ele é da Maquiline Oliveira Gomes Nogueira e da Daniela Leal. Inclusive, eu já trouxe embasamento teórico em outro curso, em outros vídeos, que foi escrito por elas, e eu gosto muito dessas autoras. Essa é a série Construção Histórica da Educação Dialógica da Intersaberes, como eu disse. Então, hoje eu vou dar início, vou fazer uma breve apresentação desse livro para vocês. Então, vamos fazer uma leitura da apresentação desse livro e a gente vai dando sequência, capítulo 1, 2, e até a gente finalizar ele aí. E depois vai ter outras, a gente vai falar um pouquinho sobre jogos e brincadeiras também, que no desenvolvimento, na aprendizagem é muito importante. Então, eu vou trazer um pouquinho sobre esse tema também para vocês, certo? Então, hoje vamos dar início aí a essa apresentação desse livro e vamos para a gente entender do que se trata, certo? Esta obra traz uma discussão fundamentalmente teórica sobre algumas concepções que nos auxiliam na compreensão do desenvolvimento humano e dos mecanismos de aprendizagem, principalmente por intermédio dos fundamentos epistemológicos observados na inter-relação que se estabelece historicamente entre filosofia, educação
e psicologia. Gente, não é porque eu não estou na área da educação que não seria importante entender sobre o desenvolvimento humano, até porque a maioria de nós somos pais, né? Temos filhos. E até para nós mesmos, de repente, a gente pode acabar colhendo alguma coisa. Então, não necessariamente quem está na área de educação que pode participar aí desse curso de extensão. Pode estar abrangendo outras áreas. Se você tem curiosidade de saber, né, sobre o desenvolvimento humano, sobre aprendizagem, é válido estar participando, é válido estar assistindo, né, comentando, fazendo perguntas aí nos vídeos, tá bom? O ponto-chave de nossa análise não se pauta na discussão filosófica propriamente dita, mas sim em como essa atividade permite compreender, com base em fundamentos epistemológicos, a constituição da psicologia como campo da educação. Em outras palavras, apesar de não ser o modo do nosso debate, utilizamos-nos da discussão filosófica nesta obra como um meio que permite a reflexão a respeito das relações estabelecidas entre essas três grandes áreas do conhecimento, bem como uma melhor compreensão do processo ensino-aprendizagem dos sujeitos. Diante das mais variadas teorias e dos diversos aspectos que contemplam as adversidades da educação nos dias de hoje. Esta terceira edição, revista, ampliada e atualizada, foi estruturada a partir de uma conversa inicial que descreve o caminhar histórico entre filosofia, educação e psicologia, e apresenta uma reflexão sobre como essa tríade de ciências influenciou nos processos educacional e psicossocial no decorrer da história da humanidade. Na sequência, 9 capítulos trazem discussões, análises e sínteses que abordam, além da relação existente entre a educação e a psicologia, o construto teórico de alguns estudiosos que se dedicaram a descrever como se dão os processos de ensino-aprendizagem e desenvolvimento nos sujeitos, envolvendo tanto práticas educacionais para crianças com desenvolvimento normal e ou crianças com algum tipo de deficiência, quanto abordagens psicossociais. No capítulo 1, discutiremos como se deu o processo histórico da constituição da psicologia como campo da educação, inicialmente descrevendo o percurso da pedagogia e da psicologia como áreas de teoria e atuação, para então identificarmos em que momento da história esses campos do conhecimento se encontraram e não mais se separaram. No capítulo 2, traçaremos um panorama do desenvolvimento do behaviorismo ao longo da história da psicologia, pois é imprescindível compreendermos o que se denomina estímulo condicionante no desenvolvimento humano e animal, muito presente contemporaneamente nas práticas educativas, para então chegarmos às considerações sobre a aplicação e a importância da teoria behaviorista na educação. No capítulo 3, apresentaremos os principais conceitos da psicanálise, ressaltando Sigmund Freud como seu principal representante, para que possamos demonstrar como ocorre a formação da personalidade, principalmente por intermédio dos conceitos de pré-consciente, consciente, inconsciente, transferência, complexo de ide, ego e superego. Esses conceitos, que são as bases da teoria psicanalítica freudiana, são amplamente percebidos
durante o processo de desenvolvimento da criança e do jovem e contribuem significativamente, portanto, com as teorias da aprendizagem, sobretudo porque oferecem ferramentas para um trabalho adequado com os estudantes em sala de aula. Já no capítulo 4, sintetizaremos alguns traços importantes da vida e da obra de Jean Piaget, destacando a teoria da epistemologia genética, na qual o pensador suíço descreve as suas concepções sobre o desenvolvimento do conhecimento, desde as rudimentares estruturas do recém-nascido, período sensório-motor, até o pensamento lógico-formal do adolescente. Ainda nesse capítulo, analisaremos a concepção construtivista de Piaget e seus reflexos no processo de ensino-aprendizagem no decorrer da vida dos indivíduos. Já no capítulo 5, com base nas teorias de Levi, Semyonovich, Vygotsky, abordaremos as funções psíquicas superiores do ser humano, não apenas como resultado da maturação, mas também como processo em permanente movimento e transformação, que nos revela que as mudanças individuais têm origem nas condições sociais de vida. Com base em tais princípios, poderemos compreender melhor como ocorre o processo de aprendizagem dos escolares por intermédio dos conceitos espontâneos e científicos. Além disso, desvendaremos qual é o objetivo efetivo da zona de desenvolvimento proximal proposta por esse autor. Já no capítulo 6, estudaremos as contribuições de Henri Vallon para a compreensão do desenvolvimento humano de uma forma mais ampla. Para esse estudioso francês, quando pensamos em desenvolvimento e aprendizagem, os aspectos motores, afetivos e cognitivos não podem ser considerados unicamente em suas particularidades, mas na totalidade, na inter-relação de uns com os outros para a garantia de pleno desenvolvimento, promovendo uma visão integrada do sujeito e dos processos que o envolvem. O capítulo 7 nos permitirá explorar a concepção de dois grandes teóricos da psicologia, David Paul Ausubel, não muito conhecido e pouco divulgado no Brasil, mas de fundamental importância para compreendermos como ocorrem os processos de ensino-aprendizagem com base na chamada aprendizagem significativa, e Carl Ransom Rogers. Carl é considerado um dos maiores expoentes da psicologia humanista. O teórico estadunidense desenvolveu sua teoria pautando-se no método não diretivo, na estima positiva incondicional, na autoatualização e na congruência, causando grande impacto sobre a psicologia e sobre as pessoas em geral. Rogers influenciou a história da psicologia moderna, trazendo importantes contribuições à tendência humanizadora, tanto para a teoria quanto para a abordagem psicoterápica clínica, bem como para a educação e o processo de ensino-aprendizagem. No capítulo 8, nós veremos sobre a abordagem psicossocial na perspectiva da psicologia sócio-histórica de Vygotsky, trazendo ao debate a importância de se compreender o ser humano como um sujeito em sua dimensão subjetiva, mas também como um ser de relações com o seu grupo social. Também abordaremos as dinâmicas grupais, como momentos lúdicos
de desenvolvimento e aprendizagem. Eu trouxe bastante esse tema aí, né, desse desenvolvimento lúdico já em outros estágios aí, que eu tenho certeza que se vocês assistirem vão gostar bastante. O capítulo 9 permitirá explorar como a educação e a psicologia têm trabalhado para entender as práticas educacionais inclusivas para um melhor desenvolvimento das pessoas com algum tipo de deficiência e ou com alguma dificuldade no seu processo de escolarização. Por fim, reuniremos as principais ideias de todas as teorias e teóricos apresentados ao longo dessa obra. O objetivo é formular proposições sobre como esses pensadores exercem influências significativas nas práticas educativas, principalmente por permitirem que os professores obtenham o conhecimento necessário para a compreensão do desenvolvimento e da aprendizagem de cada um dos sujeitos sob seus cuidados, possibilitando também criar instrumentos diferenciados para trabalhar com todos os indivíduos inseridos nos espaços escolares. E uma boa leitura para nós. Bom, deixa eu tomar uma água. A gente tem uma parte aqui nesse livro que chama Dialogando. Então eu vou pôr a gente vai ler esse pequeno texto, é um texto pequeno, rapidinho, para a gente finalizar essa apresentação. E aí no próximo vídeo a gente vai dar início ao capítulo 1, tá? Então, dialogando. Pensar sobre as teorias de aprendizagem com base nas relações estabelecidas entre filosofia, pedagogia e psicologia é um grande desafio. Isso porque, primeiro, a filosofia, em sua própria constituição, pode ser concebida como uma reflexão que tematiza e tenta dar conta de aspectos fundamentais de processos pedagógicos. É uma citação de Cepas, 2001, página 493. Segundo, porque a psicologia tem seu início nas discussões filosóficas, principalmente a partir do momento em que começa a examinar as proposições advindas de reflexões filosóficas para criar seus próprios conceitos. E, terceiro, porque, ao resgatar a etimologia de cada uma das três palavras, constata-se que uma ressalta o desejo da outra, como demonstrado a seguir. O termo filosofia junta o grego philo, amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais, e sofia, sabedoria. Significa, portanto, a amizade pela sabedoria, ou o amor pelo saber. A palavra indica um estado de espírito da pessoa que ama e deseja o conhecimento que por ela é estimado, procurado e respeitado. Nas palavras de Marias, 2004, página 3, diz assim: é necessário compreender a filosofia de modo tal que na ideia que dela se tenha caibam simultaneamente as duas coisas: o homem que possui certo saber e o uso do saber em proveito do homem. Ambas são, afinal, verdadeiras, uma vez que constituíram a própria realidade filosófica. Segundo o mesmo autor, a filosofia é um modo de vida, um modo essencial que, justamente, consiste em viver numa certa ciência e, portanto, a postula e a exige.
É, portanto, uma ciência que determina o sentido da vida filosófica. Marias, 2004, página 3 também. A palavra pedagogia, do grego paidos, que significa criança, e agogé, conduzir, acompanhar, significa conduzir, acompanhar a criança. E, nesse sentido, o paidagogos, que é o pedagogo, é aquele que conduz a criança ao ensino. Na Grécia Antiga, quem conduzia e era encarregado de dar formação, paideia, intelectual e cultural à criança eram os escravos. Concluímos, assim, que a pedagogia era e é o ato de conduzir a criança ao saber, dando-lhe formação intelectual e cultural. De acordo com Saviani, 2008, página 2, o conceito de pedagogia delineou-se, portanto, desde a Grécia, com base em uma dupla referência. De um lado, foi desenvolvendo-se uma reflexão estreitamente ligada à filosofia, elaborada em função da finalidade ética que guia a atividade educativa. De outro lado, o sentido empírico e prático inerente à paideia, entendida como a formação da criança para a vida, reforçou o aspecto metodológico presente já no sentido etimológico da pedagogia como um meio, caminho, a condução da criança. A partir do século XVII, esses dois aspectos tenderam a unificar-se, como o demonstra o esforço realizado por Comenius. Foi, porém, com Herbart que os dois aspectos da tradição pedagógica foram reconhecidos como distintos, sendo unificados num sistema coerente. Os fins da educação, que a pedagogia deve elaborar a partir da ética, e os meios educacionais, que a mesma pedagogia elabora com base na psicologia. O termo psicologia, do grego psiché, alma, espírito, e logos, estudo, razão, compreensão, pode ser compreendido como o estudo da alma ou a compreensão da alma. Ou, em outras palavras, a psicologia é a ciência da alma, da psique, da mente, do comportamento, que busca explicar os aspectos individuais e subjetivos do homem, como descrito por Chauí, em 1995, página 50, ao relatar a criação da psicologia como ciência em meados do século XIX, esse campo do conhecimento. Ensinaria definitivamente como é e como funciona a psique humana, quais as causas, os comportamentos e os meios de controlá-los, quais as causas das emoções e os meios de controlá-las, de tal modo que seria possível livrar-nos das angústias, do medo, da loucura, assim como seria possível uma pedagogia baseada nos conhecimentos científicos e que permitiria não só adaptar perfeitamente as crianças às exigências da sociedade, como também educá-los segundo suas vocações e potencialidades. A partir deste ponto do texto, podemos reafirmar, portanto, que, de fato, a etimologia de cada uma dessas três grandes áreas, filosofia, pedagogia e a psicologia, realmente ressalta
o desejo da outra. A filosofia e a psicologia têm por princípio a busca pelo conhecimento, pelo saber, principalmente ao tentarem responder quem é ou o que é o homem. E por meio da pedagogia, que se consegue levar, por exemplo, a criança ao caminho do saber, despertando-lhe para uma formação intelectual e cultural pautada no amor à sabedoria, bem como questionadora sobre os aspectos individuais e subjetivos do homem. Nesse sentido, ao pensar, portanto, nas teorias da aprendizagem pautadas nas relações entre filosofia, pedagogia e psicologia, não se pode esquecer, primeiro, que a filosofia deve contribuir eminentemente para o desenvolvimento do espírito problematizador, citado por Morim, 2004, página 23. Isso porque a análise reflexiva e criativa da ação pedagógica, feita de forma a promover a passagem da educação do senso comum à sistemática para a educação sistematizada, que alcança o nível de consciência filosófica, faz surgir as seguintes indagações: que homem se quer formar? Quais são os valores emergentes que se contrapõem a outros já decadentes? Quais são os pressupostos do conhecimento subjacentes aos métodos e procedimentos utilizados? É nesse momento, portanto, que a filosofia exerce importante papel na educação, pois, se a primeira é considerada uma ciência que determina o sentido da vida filosófica, e mais, que realiza uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto, a partir dos problemas propostos pelo nosso existir, é inevitável que entre esses problemas estejam os que se referem à educação. Isso foi citado por Aranha, 1997, página 108. Ou, como descrito por Camby, em 1999, o espaço da filosofia não desapareceu da pedagogia. Ele redistribuiu-se, concentrou-se, especializou-se, mas permaneceu central, até mesmo confirmou-se nos últimos anos como cada vez mais central. A ela é delegada a reflexão em torno do rigor epistêmico da pedagogia, o seu autocontrole como discurso e também a escolha-decisão histórica, operada num determinado tempo histórico-social, de valores, de fins que devem inspirar toda a caracterização da pedagogia, teórica e prática, ou todo o seu trabalho de pesquisa dentro das ciências da educação, das quais deve organizar tipologias formativas e processos de formação. Como eu citei, Scampi, 1999, página 403, 404. E segundo, ao dar resposta aos questionamentos anteriormente propostos pela filosofia, busca-se, na psicologia, uma forma de pensar a realidade da escola como um processo de construção coletiva, no qual as soluções não são buscadas somente a partir de um enfoque individual. É o contexto escolar e as suas práticas que constituem o objeto de análise. Tuleski et al., 2005, página 132. Afinal, além de a psicologia possibilitar a compreensão dos processos de aprendizagem e desenvolvimento de cada um dos alunos,
Ela também permite o pensar e o repensar das práticas pedagógicas instituídas igualmente a todos, como se poderá observar ao longo dos próximos capítulos desta obra. Então, aqui a gente finaliza a apresentação desse livro, desse embasamento teórico, desse meu novo curso de extensão, do meu estágio de psicopedagogia no ensino médio. Vamos entender sobre as teorias de aprendizagem, como elas acontecem, o que dizem os teóricos, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E depois a gente vai aí falar um pouquinho sobre jogos e brincadeiras, né? Que já citei aqui, agora a gente vai aprofundar um pouquinho nesse tema também. Que jogos e brincadeiras são ferramentas ótimas na aprendizagem também, tá bom? Então, eu quero muito que vocês participem. E como que participam? É só curtir o vídeo, deixar um comentário, se quiser deixar alguma pergunta, deixa lá. Mas deixa também o seu e-mail para você estar participando, para estar constando na minha lista de presença e você receber o certificado desse curso da Uninter, tá bom? Eu quero desde já agradecer, muito obrigada, e deixo o meu até breve e vamos dar início ao capítulo 1 no próximo vídeo. Tchau!